O livro de Jeremias, ele é um dos mais intensos do Antigo Testamento. Ele mistura profecia, poesia, lamento, história para poder retratar o colapso espiritual e político de Judá diante da ameaça do Império da Babilônia. Mais do que relatar fatos históricos, Jeremias ele vai revelar o coração ferido de um profeta que foi chamado por Deus para poder anunciar uma mensagem dura para um povo muito rebelde, muito resistente. Jeremias era filho de Ilquias, que era um sacerdote da tribo de Benjamim. Ele profetizou por cerca de 40 anos, desde os dias do rei Josias até a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Ele viveu num tempo de grande instabilidade, que foi marcado por guerras, por alianças políticas frágeis e por uma profunda decadência moral e religiosa. Ele era conhecido como o profeta chorão. Jeremias ele não escondia sua dor. Ele foi perseguido, foi preso, foi rejeitado e ele constantemente confrontou os reis, os líderes religiosos e os falsos profetas. Mesmo assim, ele permaneceu fiel à sua missão, né? Ele proclamava a verdade de Deus quando todos preferiam ouvir uma mensagem de paz, de ilusão, de mentiras. A mensagem central do livro é muito clara. O juízo de Deus viria sobre Judá por causa da idolatria, da injustiça, da infidelidade à aliança. E Jerusalém ele ia ser destruída, né? E o povo ia ser levado para o exílio. Só que Jeremias ele não anuncia apenas a condenação. Em meio a todo aquele caos, ele também fala sobre esperança. E um dos pontos mais marcantes do livro é a promessa da nova aliança. Uma aliança que não ia ser assim escrita em tábuas de pedra, mas dentro do coração do povo. Uma aliança que é baseada num relacionamento íntimo com Deus, amplamente vista, né, no cristianismo como uma antecipação da obra redentora de Jesus Cristo. Jeremias ele também anuncia a restauração futura de Israel e de Judá, o retorno do exílio e a renovação espiritual do povo. As suas cartas aos exilados, elas ensinam que até o sofrimento fazia parte do plano de Deus e tinha um propósito redentor. O legado de Jeremias, ele permanece muito atual, né? Ele vai nos ensinar que a fidelidade a Deus nem sempre vai trazer reconhecimento, sucesso humano, mas tem valor eterno. O seu livro, ele nos chama ao arrependimento, à justiça e uma fé profunda, baseado na transformação do coração, na esperança da misericórdia divina, mesmo em tempos de crise. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, compartilha, deixa um comentário. Obrigada. Eu queria falar sobre o livro de Jeremias. Ele é um dos mais intensos da Bíblia. Ele mostra a queda espiritual de Judá e o sofrimento de um profeta que foi chamado por Deus para poder falar a verdade para um povo que era muito rebelde. Jeremias ele viveu em tempos de crise, de guerras, de idolatria. Ele foi rejeitado, ele foi perseguido, foi preso. Só que ele nunca deixou de anunciar o juízo de Deus. Jerusalém ia ser destruída e o exílio viria como uma consequência dessa infidelidade do povo. Ele é conhecido como o profeta chorão, porque Jeremias ele não escondia a sua dor. Ele chorava, ele questionava, ele orava e mostrava que servir a Deus nem sempre é fácil, mas era necessário. E mesmo assim, a sua mensagem ela não termina no juízo. Em meio a toda aquela destruição, Deus ele promete uma nova aliança, que é escrita não com pedras, mas dentro do nosso coração. Uma aliança de transformação, de perdão, de esperança. Então Jeremias nos ensina que a verdadeira esperança, ela nasce do nosso arrependimento e da fidelidade a Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e assiste o vídeo completo. Obrigada!